do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra o 14º domingo do tempo comum e nós vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Vamos ouvir juntos a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre a falta de fé e a fraqueza humana. Nós observamos que Jesus, ele foi visitar a terra onde ele viveu, a cidade de Nazaré. E chegando lá, a pessoa de Cristo não chegou a atender a expectativa daquele povo. Por quê? Porque eles conheciam a sua origem, porque eles conheciam o seu ofício, e as pessoas não admitiam que Jesus pudesse ser o Filho do Deus Altíssimo. Isso ainda acontece muito nos dias de hoje, meus irmãos. Pela nossa falta de fé, muitas vezes não escutamos Deus que fala conosco através da palavra de um irmão, que Deus que fala conosco através de um sacerdote. Nós continuamos pensando que para que Deus se manifeste na nossa vida é preciso acontecer algo extraordinário. Mas Deus se manifesta na simplicidade. À medida em que nós acreditamos e nos entregamos no Senhor, Ele consegue realizar obras grandiosas. Nós vemos que Jesus ele se espanta com a falta de fé daquele povo que julgava pela aparência, da falta de fé daquele povo que tinha uma fraqueza por conhecer a origem de Cristo e não conseguiu enxergar o verdadeiro Deus em Jesus. Nós somos dessa forma. Muitas vezes nós somos fracos na fé, fracos e rebeldes como o povo do Antigo Testamento. Nós vemos na primeira leitura que o profeta Ezequiel ele é chamado por Deus a pregar em Israel e que Deus ainda faz uma recomendação: pregue a este povo revoltado, a este povo rebelde que continua a pecar contra mim. Mesmo que eles não escutem a minha palavra, eu quero que eles saibam que existe um profeta no meio deles, que existe a voz do Senhor. E Deus ele continua a se manifestar no meio de nós. Agora nós não escutamos porque a nossa fé não é suficiente para ouvirmos a palavra de Deus no meio de nós, para vivermos esta palavra. Assim como nos diz o salmista, nós precisamos estar com os olhos fitos no Senhor. A nossa atenção deve estar totalmente voltada para as coisas do alto, para que Deus possa se manifestar na nossa vida, para que a nossa fraqueza venha a ser uma fortaleza. Meus irmãos, Deus não faz mais obras da nossa vida porque a gente não tem a fé suficiente, porque a nossa fé não se compara nem a um grão de uma mostarda. Nós precisamos exercitar a nossa fé, colocar em prática os ensinamentos. Jesus, o maior mestre, Jesus, o Filho de Deus, ensinava em todas as cidades, porém em Nazaré Jesus não conseguiu ensinar, e assim somos nós. Quando nos revoltamos contra Deus, nós deixamos de obedecer os seus ensinamentos. Quando não escutamos a voz do Senhor, quando ficamos fracos
colocamos a culpa em Deus, mas tudo só depende de nós. São Paulo, ele vem nos dizer na segunda leitura como nós devemos se comportar mediante as nossas fraquezas e as nossas tribulações. Não devemos nunca nos desviar do caminho do Senhor. E São Paulo, ele dizia que tinha um espinho na carne, um espinho que não deixava que ele se envaidecesse com as coisas do alto, mas sim que sempre mostrava que sem Deus ele não é nada. E nós precisamos ter este espinho para nos conhecermos que somos fracos e pecadores e que sem as tribulações e que sem as provações nós não conseguimos nos voltar para Deus e usar isto para voltarmos para o caminho do Senhor. São Paulo ele dizia, é quando estou fraco que estou forte. E nós precisamos fazer da nossa fraqueza a força que nos leve diante de Cristo, as forças que nos conduzam ao Senhor, uma força que nos leve a reconhecer que Jesus, o Filho de Maria, o carpinteiro, é a única solução para os nossos problemas. Que Jesus, o Filho de Maria, o carpinteiro, é aquele que nos dá a felicidade que o mundo não nos dá. E assim como São Paulo, reconhecer que por maior que seja as nossas tribulações, a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos alcança e é tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida santificadora. Então, que possamos viver sobre a graça do Senhor, que possamos reconhecer a presença salvífica de Cristo em nossas vidas nos dias de hoje, por maior que sejam as tribulações que o mundo nos oferece. A graça de Deus nos basta. Vivemos a nossa fé, combatamos o bom combate e colocamos em prática os ensinamentos de Cristo. Assim, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Assim, nós estaremos transformando a nossa fraqueza em fortaleza. Que o Imaculado Coração de Maria possa triunfar sobre a vida de cada um de vocês. Fiquemos todos na paz do Senhor. Uma boa semana a todos. Só quem já